Olá pessoal, vamos lá para a aula de agentes inteligentes, certo? Que na verdade é o capítulo 2 do Russell aqui. Bom, como eu tinha falado na aula anterior, isso aqui vai ser uma abordagem um pouco top-down. O que é que eu falo? Quando eu falo top-down, eu digo que a gente está trabalhando com agentes inteligentes. Imagina que a gente está pensando já como é que a gente vai fazer o robô funcionar. Imagina que a gente é o cara que desenvolve os requisitos do robô e depois, com base nesses requisitos, a gente joga para algum desenvolvedor, que vai ser um pesquisador de IA, que esse cara desenrole todos os problemas inerentes àqueles requisitos que a gente propôs. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente pensar nos problemas, certo? Que envolvem a descrição, o desenvolvimento de um agente inteligente. Quando eu falo agente inteligente, eu falei agora a palavra robô porque fica mais fácil de explicar como um cara que, sei lá, se você for pensar lá no robozinho do Jetson, se for pensar no qualquer robô aí que aparece na televisão, o Cheetah, que a gente viu aqui, certo? Fica mais fácil de explicar baseado num cara daquele ali. Mas qualquer programinha, qualquer modelo de inteligência artificial, na verdade, é um agente inteligente. Então, a rede neural que você faz é um agente inteligente. Uma árvore de decisão é um agente inteligente, ok? Então, vamos lá. O que é um agente inteligente? É um agente capaz de perceber o ambiente por meio de sensores. Então, o robô ele tem os olhos dele para perceber o ambiente, certo? E agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. Um robô vai ter o quê? Pés, mãos, para artificiais, óbvio, para agir sobre o ambiente. E um programa que a gente desenvolve em redes neurais, por exemplo, uma árvore de decisão, ela também vai perceber o ambiente. Percebe o ambiente como? Através do banco de dados que a gente passa para essa árvore de decisão, certo? E vai agir sobre o ambiente como? Vai agir com base no que ele vai botar de output para a gente, para a tela, certo? Então, a resposta que ele dá na tela vai ser a ação dele, ok? Então, tudo que a gente usa inteligência artificial, a gente pode falar em termos de agentes inteligentes. Então, um agente é um cara que é capaz de perceber o ambiente por meio de sensores e agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. Isso é um agente, né? Ele não é inteligente ainda, vamos por partes, né? Então, um agente humano seria o quê? Sensores, olhos, ouvidos, pele, certo? Tudo que a gente consegue captar a informação do ambiente. Atuadores, pernas, mão, boca e por aí vai, certo? Um agente robótico, sei lá, sensores de visão, sensores de audição, atuadores, pernas robóticas, mãos robóticas, sei lá. Agente de software, sei lá, se você coloca um programa como, sei lá, acabei de falar, uma árvore de decisão, ele consegue ver um banco de dados. Se a gente vê um crawlerzinho, um robozinho, aranha, do Google, ele consegue percorrer a internet e ter acesso a informações de sites específicos, certo? Então, esses sites específicos são vistos através de algum leitor que ele tem. Isso é um sensor que ele tem. Qual a resposta? Ele vai gravar aquilo ali dentro de um banco de dados. Se isso é inteligente, para a gente não interessa ainda, ele é um agente. Certo? Ele percebe o ambiente, nesse caso, que é o site, certo? E ele age sobre esse ambiente. Age como? Pegando a informação dele e jogando em outro lugar. Bom, aí, como eu falei, esses agentes não necessariamente são inteligentes. Então a gente precisa de quê para ser inteligente? A gente precisa de uma função de agente, que é esse cara que está aqui no meio. Então essa função de agente, ela tem que realizar alguma manipulação desses dados de forma a jogar uma resposta que pareça ser inteligente a ser executada pelos atuadores. Então, a função de agente é o que? Uma descrição matemática que mapeia qualquer sequência de percepções para uma ação específica, que é implementada pelo programa de agente. O programa de agente é o que a gente faz lá concretamente programando, certo? É o software que a gente desenvolve. Aí para isso vem aqui um exemplozinho que é o mundo do aspirador de pó, que é o mesmo exemplo que está aqui no livro do Russell, certo? A gente tem um mundo bem simples, que são apenas dois quadrados, quadrado A e quadrado B, ações, possíveis ações do agente.
mover para a direita, mover para a esquerda, aspirar e não fazer nada. A função de agente a gente define como: se o quadrado atual estiver sujo, aspira. Se chegou no quadrado atual e ele está limpo, se chegou no quadrado e ele está limpo, não faz nada. Se o quadrado atual está limpo, move para o quadrado adjacente. Certo? Então isso aí é simplesmente um conjunto de regras que vai regrar, né, o agente da gente, né, o agente inteligente. Então aqui está o esqueminha do aspirador de pó. Se ele está no quadrado A e está sujo, ele aspira e se move para o quadrado B. Está no quadrado B, aspira, se move para o quadrado A. Certo? De acordo com as regras aqui, eles, olha, percepção qual é? A está limpo, ação, mover para a direita. A está sujo, ação, aspirar. B está limpo, ação, mover para a esquerda. B está sujo, aspirar. A está limpo, ele vai esperar um pouquinho. A está limpo, ele vai mover para a direita. Certo? A está limpo, ele espera um pouquinho. A está sujo, ele limpa. Certo? Então, esses são alguns exemplos de regras que podem ser embutidas dentro de um agente que é um aspirador de pó. Ok? Aí a gente precisa definir o que é um bom comportamento para um agente. Um bom comportamento é um comportamento que vai maximizar uma resposta desejada, que a gente espera daquele agente inteligente. Então, o agente racional é aquele que faz tudo certo. Então, o que é que significa fazer tudo certo? Bom, dado que o agente é racional e o ambiente dele, certo? É satisfatório, é um ambiente simples, né? Ele faz tudo certo, que é o caso do ambiente do aspirador de pó aqui. Certo? Ele não erra. Certo? Se o ambiente é um pouco mais complexo, fica mais difícil de fazer um agente racional. Quer dizer, a gente consegue fazer um agente racional, certo? Mas é mais difícil dele fazer tudo certo. Por exemplo, se a gente tem um caso em que a gente precisa fazer um cara que é racional, e esse cara toma uma decisão racional, mas essa decisão racional leva a um prejuízo, por exemplo, certo? Então, qual é a decisão racional no momento? A decisão racional no momento é eu acelerar para fazer uma ultrapassagem. Mas de repente aparece algo inesperado durante a ultrapassagem, que é um animal atravessando a pista. Certo? Então eu fui racional porque não vinha carro. Porém, algo deu errado e eu não consegui fazer a coisa certa, que foi finalizar a minha ultrapassagem com sucesso. Então, a ação certa é aquela que teoricamente fará o agente obter maior sucesso. Medida de desempenho, a gente não consegue fazer nada sem que a gente tenha um feedback do quão bom foi aquela ação que a gente executou. E como é que a gente tem esse feedback? Através da medida de desempenho. Se a sequência de ações é desejável, significa que o agente funcionou bem. Certo? Bom, então funcionou bem é muito específico para cada problema. Então, se eu tenho um aspirador de pó, então funcionar bem significa que todos os quadrados vão estar limpos pelo máximo tempo possível. Certo? Funcionou bem para um cara que eu faço lá o carro do Google, chegar no menor tempo possível, sem cometer infrações, sem atropelar ninguém, por aí vai. Certo? Então tudo isso pode ser incluído dentro da medida de desempenho que vai ser calculada durante o funcionamento do agente inteligente da gente. E é tudo muito específico para cada problema. Bom, agente racional. Para cada sequência de percepções possíveis, um agente racional deve selecionar uma ação que se espera venha a maximizar sua medida de desempenho. Então a gente já tem medida de desempenho, então a gente tem o quê? A visão do mundo, a percepção da gente através dos sensores. A gente vai tomar a melhor decisão possível. A melhor decisão possível seria o quê? A decisão mais racional. Ok? Como eu falei agora, racionalidade diferente de perfeição. Por que é diferente de perfeição? Porque a visão da gente é limitada. Então, quando eu estava fazendo minha ultrapassagem,
eu nunca iria esperar que um animal ia atravessar a pista naquele momento e poderia causar um acidente. Então, nesse caso, a racionalidade ocorreu, porém a ação não foi perfeita, porque existem elementos que são impossíveis de serem previstos. Então, um agente racional concreto tem visão de mundo limitada. O ser humano, você, eu, temos visão de mundo limitada, certo? Então, atravessar a rua pode ser uma tarefa muito perigosa. Por quê? É uma coisa muito simples de fazer. Eu consigo olhar para um lado, olhar para o outro e atravessar a rua e chego lá do outro lado da rua. Perfeito. É simples, né? É racional fazer isso, olhar para um lado, olhar para o outro. Só que eu não contava com um imprevisto de quando eu chegar no meio da rua cair um meteoro na minha cabeça. É possível, certo? É bem improvável, mas é possível. Então o cara que é racional, ele tenta fazer tudo com base na sua visão de mundo que é limitada, certo? Então o bom comportamento, ele é um comportamento racional, mas ele não garante o sucesso. Então, se a gente está nessa tarefa, definir um agente inteligente, a gente tem o quê? A gente tem o problema, a gente tem o ambiente do problema, a gente tem a definição dos atuadores, no caso, sei lá, a perna mecânica, o braço mecânico do robô. Então a gente tem esse conjunto de atuadores e a gente tem um conjunto de sensores. O conjunto de sensores são o quê? A audição é a sensor de distância, é uma parede, é algum objeto, certo? Sensor de visão. Então a gente tem esses 4 elementos para definir. E eu pulei aqui o desempenho. Desempenho, que é, dado um problema, o que é que a gente quer executar? A gente quer executar a separação entre maçã e pera que está numa esteira. A gente quer executar isso com a maior precisão possível. Tá? Chega lá maçã vermelha e pera verde, o que é que o braço mecânico vai fazer? Vai separar para um lado maçã, para o outro lado pera. Certo? Então, o que é o desempenho nesse caso? O desempenho é a separação com o maior acerto possível. Perfeito? No caso de um motorista de táxi, a gente pode também definir esse PEAS, né? Performance, o desempenho, ambiente, atuadores, sensores, por exemplo. O tipo de agente é o quê? O motorista de táxi. Performance. Desempenho. Chega rápido, não cometer nenhuma infração, certo? Uma viagem confortável e maximizar os lucros do motorista. O ambiente. Estrada de rodagem, outro tipo de tráfego, certo? Inclui pedestres, inclui os clientes dele. Então tudo isso é ambiente, é coisa que ele vai ter que lidar com base na percepção desse conjunto de informações que está no ambiente, tomar as decisões dele. Atuadores: acelerador, freio, buzina, painel, steering, não sei o que é isso aqui, não lembro o que é, certo? Sensores: câmera, sonar, odômetro, GPS e por aí vai. Então a gente tem sensores. Então, bom, isso aqui é um motorista de táxi do Google, né? Motorista de táxi automatizado. Então, bom, se eu pedir para vocês, olha, meu problema é esse, passo para vocês, definam o PEAS. Certo? Aí vocês vão ter que fazer uma definição do que é o tipo do agente, o que é que ele se propõe a fazer, e aí vocês desenvolvem função, desempenho, o ambiente, atuadores e sensores. Perfeito? Aí aqui tem alguns tipos de agentes que a gente pode usar como exemplo para fixar um pouco a ideia de agentes. Então, qual é o tipo de agente? Sistema diagnóstico médico. Medida de desempenho. Paciente saudável, minimizar custos, minimizar processos judiciais, né, que o hospital estaria sujeito
a receber. O ambiente paciente, hospital, a equipe lá do hospital. Atuadores, exibir perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos, indicações. Sensores, entrada pelo teclado para sintomas do paciente, para descobertas, respostas do paciente e por aí vai, certo? Robô para seleção de peças, medida de desempenho, porcentagem de peças em bandejas corretas. Aí a história da maçã e da pera, que eu acabei de falar. Ambiente, correio, transportadora com peças, correia transportadora com peças, e as bandejas, atuadores, braço e mão articulados, que vão ficar lá separando as peças, sensores, câmeras, sensores angulares, articulados e por aí vai. Então aí tem alguns tipos de agente para a gente se basear um pouquinho. Desses 4 caras aqui, o PEAS, o E de Environment, de ambiente, o ambiente é o que dá mais trabalho para a gente definir, porque o ambiente é mais complexo. Então, esse ambiente a gente vai definir em aspectos, em 6 aspectos diferentes. Então, o primeiro aspecto diferente do ambiente, né, o primeiro aspecto do ambiente que a gente vai ter que definir é: o ambiente é completamente observável ou é parcialmente observável? Então, se eu tenho um problema, que esse problema é, por exemplo, um jogo de xadrez, certo? Quando a gente olha para o tabuleiro lá, a gente consegue observar todo o ambiente. Então, esse é um ambiente completamente observável. Um ambiente parcialmente observável é o quê? Estou saindo da minha casa e estou indo para a universidade. O que é que eu consigo observar? Consigo observar a minha rua. Eu consigo observar o caminho todo? Não. Então tem uma incógnita aí que eu não consigo resolver o problema todo, porque eu não consigo observar o caminho todo. Por quê? Com o tempo pode ser que eu pegue um caminho, que aconteça um acidente nesse meio tempo que eu peguei esse caminho, e lá na frente o negócio venha a minimizar o meu desempenho. Minimizar o meu desempenho é o quê? Chegar atrasado. Certo? Então, completamente observável, a gente toma uma decisão e a gente consegue tomar aquela decisão baseada em todo o ambiente. Parcialmente a gente não consegue ver o ambiente todo, certo? Determinístico e estocástico. Bom, determinístico é: eu tomo uma decisão e essa decisão, de fato, vai me levar ao estado que eu esperava. Certo? Através do conhecimento do estado atual, é possível se determinar o próximo estado. Isso é o caso determinístico. O agente não precisa se preocupar com incerteza em ambiente completamente observável. E determinístico. Certo? Então, isso é um exemplo, sei lá, de um jogo. Vamos lá, você está jogando um Sudoku e não tem tempo. Você não está considerando quanto mais tempo você leva, menor vai ser sua pontuação. Então, se você está jogando Sudoku nesse determinado esquema, você está num ambiente que é determinístico, certo? E ele é completamente observável. Então, é um ambiente simples, vamos dizer assim. No ambiente estocástico, aspectos não observáveis podem tornar o ambiente mais complicado. Então, é o que eu acabei de falar. A gente vai fazer uma ultrapassagem. Né? Essa decisão de puxar o carro para a esquerda, essa foi a decisão racional, porém apareceu uma novidade no meio do caminho, que essa novidade fez com que eu não conseguisse ultrapassar. Certo? Então, a ação que eu esperava era o quê? O estado que eu esperava, o próximo estado era estar na frente do carro que eu estava ultrapassando. Só que isso aí não aconteceu. Por quê? Porque apareceu uma novidade. Certo? Táxi automatizado. Pode acontecer o estouro de um pneu, ou um falha no motor, uma coisa que era imprevista. Certo? O ambiente ele é complexo. Então podem aparecer novidades. Tem espaço para novidades. Certo? Então, ao contrário do determinístico, no estocástico a gente toma uma decisão racional de executar alguma ação e não tem certeza se a gente vai conseguir chegar no estado desejado. No determinístico não, a gente diz que vai dar um próximo passo e, de fato, a gente consegue dar esse passo. Estratégico. É um ambiente determinístico, porém, exceto pelas ações de outros agentes. A gente tem agente que é competitivo.
Tem um agente A, que é o branco do xadrez, e o B, que é o preto. O agente A deu lá fez um movimento, certo? E esse movimento ele foi determinístico, né? Ele até que o B fizesse seu movimento de reação, o A estava na cabeça dele que ele estava conseguindo fazer o que ele se propunha, a jogada que ele se propunha. Só que ele não conseguia ver que a ação do B ia levar ele a um desempenho mais baixo. Esse desempenho mais baixo pode ser o quê? Ele perder peças. Né? Então, estratégico é um caso específico de ambientes que o ambiente é determinístico, porém a ação de outro agente pode fazer com que o seu desempenho seja afetado. Perceba a sutileza aí que nesse caso a gente tem um ambiente com dois agentes, agente A e agente B. No caso do táxi, um animal atravessar a pista e fazer com que ele não consiga fazer uma ultrapassagem, certo? Ou teve um estouro, não necessariamente isso aí é um agente que está lutando contra o motorista de táxi. Okay? Então isso são sutilezas, são informações, são aspectos do ambiente. Enquanto no caso do xadrez, não. No xadrez a gente tem um ambiente e a gente tem um outro agente lá que está tentando minimizar o desempenho do agente A. Então no caso do estratégico, ele é um ambiente determinístico, exceto pela ação de outro agente que esteja no mesmo ambiente. Episódico versus sequencial. Vamos lá. No caso da esteira, se a gente tem a chegada de maçãs e de peras, a decisão que eu tomar agora de jogar uma pera para o lado esquerdo ou uma maçã para o lado direito, essa decisão não vai influenciar a próxima decisão, certo? Então nesse caso aí eu tenho um ambiente episódico, certo? Não tem necessidade de eu guardar um histórico de ações para eu tomar a próxima decisão. No caso de um ambiente sequencial, uma decisão atual pode afetar todas as outras decisões futuras. Quando eu tomo uma decisão no jogo de xadrez, uma jogada que eu estou planejando naquele momento, na verdade, uma jogada consiste de vários passos, vários movimentos, certo? Então cada movimento é uma ação do agente. E uma jogada, para ser concluída, pode demorar muito tempo. Então, uma jogada compreende uma sequência de ações, certo? Então, eu preciso saber de um histórico para saber qual é a minha decisão futura, saber quais foram os passos os movimentos que eu executei no horizonte de tempo passado, sei lá, de tamanho 5, para saber o que é que eu vou fazer agora, certo? Então, isso aí é um caso de ambiente sequencial. Preciso de um histórico para tomar uma decisão. Ambiente estático versus dinâmico. Bom, imagina aqui o caso do xadrez novo. Um ambiente estático. Eu estou jogando xadrez e enquanto eu estou pensando na jogada que eu vou executar, no movimento que eu vou fazer, o ambiente está mudando? Não. O outro jogador tem que esperar, certo? Então, isso é um exemplo de ambiente estático. Agora vamos para um ambiente dinâmico. Eu sou motorista de táxi. Enquanto eu estou pensando em fazer uma ultrapassagem, o ambiente está mudando? Tá. Os outros carros que vêm em direção contrária estão chegando mais próximos, certo? Tem gente querendo atravessar a rua. E tudo isso está acontecendo enquanto eu estou tomando a decisão de executar aquele movimento específico. Então, enquanto eu penso, o mundo muda, certo? Se enquanto eu penso, o mundo muda, o ambiente é dinâmico. Se enquanto eu penso, o mundo continua parado, o ambiente é estático. Se enquanto eu penso, o ambiente não muda, certo? Mas o desempenho do agente sim, então esse é um ambiente semidinâmico. Um exemplo de ambiente semidinâmico seria o quê? Bom, vou dar para vocês o joguinho do Sudoku. Se vocês já jogaram lá, se não conhecem, bom, deixei para um exemplo que talvez todo mundo conheça agora, certo? É o ambiente do xadrez. Então, se você joga xadrez com o tempo, certo?
por tempo, então o tempo é um aspecto que é relevante. Quanto mais tempo você demora, menor vai ser seu desempenho, certo? Então, nesse caso, o ambiente não mudou, enquanto eu estou pensando. Mas quanto mais tempo eu demoro, eu vou ter a menor chance de ter sucesso lá. Meu desempenho cai, certo? Então, isso é um exemplo de ambiente semidinâmico. No caso de palavras cruzadas, por exemplo. Eu tenho uma palavra cruzada para resolver e enquanto eu estou pensando em qual palavra cabe naqueles quadradinhos lá, o tempo está passando e o tempo está passando e os quadradinhos não mudaram, certo? O ambiente não mudou, mas quanto mais tempo eu levo, menor vai ser o meu desempenho, menor vai ser a minha pontuação. Então, esse é um exemplo de ambiente semidinâmico. Okay? Discreto versus contínuo. O ambiente de uma palavra cruzada. Ele, na verdade, ele tem quantas possibilidades de combinações lá? De estados. Bom, quantas eu não sei, mas que é um número finito é. Um jogo de xadrez, teoricamente, também tem um número finito de estados possíveis, certo? Agora vamos para o cara do táxi lá. O taxista, quando ele vai fazer a ultrapassagem, o ambiente está mudando, certo? Se um pedestre bota um passo na frente, certo? Que esse passo é de 45 centímetros. Bom, se ele quiser colocar de 45,5, de 40 centímetros, a possibilidade de configurações, de formatos do ambiente é infinita, certo? Então, combinações de pedestres, de outros táxis, de animais na pista, certo? O tempo, se está chovendo, se não está, a quantidade de chuva, as combinações são infinitas. Então, esse é um ambiente que é contínuo, ok? No caso do jogo de xadrez, a gente consegue ter um número lá absoluto que vai dizer quantas são as possibilidades, mesmo que esse número seja muito grande, mas a gente vai ter esse número, ok? No ambiente contínuo, a gente não vai ter. Então, se eu tenho um ambiente discreto e um contínuo é muito mais complicado de se resolver um problema dentro de um ambiente contínuo, ok? Agente único versus multi-agente. Bom, o jogo de xadrez ele tem dois agentes. Tem um cara que joga e tem outro que reage lá. Dois agentes. Jogador A e jogador B. Certo? Esse é um tipo de multi-agente, né, com dois jogadores. Um jogo de futebol lá no PlayStation que tem dois jogadores. Multi-agente também. Certo? Agente único. O cara que está resolvendo palavras cruzadas. O cara que está resolvendo um sudoku. Certo? Então, isso é um ambiente de agente único. Multi-agente cooperativo. Multi-agente cooperativo tem um ambiente que ele tem vários agentes. A gente tem que pensar como é que é o ambiente, né? Se eu posso chamar um ambiente do motorista de táxi como um ambiente multi-agente ou um ambiente agente único. Se ele é um ambiente agente único, ele tem somente o motorista de táxi e tudo que está naquele ambiente são outros táxis, outros carros e por aí vai, certo? Tudo isso são informações do ambiente. Agora vamos pensar em multi-agente cooperativo. Multi-agente cooperativo tem um motorista de táxi, então esse motorista de táxi está lá rodando num ambiente que tem outros agentes. Esses outros agentes são outros carros, certo? Então, o que é que eles estão fazendo? Está todo mundo tentando maximizar seus lucros. Está todo mundo tentando maximizar sua felicidade. Então, nesse caso, é um ambiente de multi-agente cooperativo. Eu não tenho um taxista querendo bater no outro. Eu não tenho um carro querendo bater no taxista. Ninguém quer isso. Perfeito? Então, todo mundo está querendo executar suas ações e ter o máximo desempenho possível. Certo? Então, esse é um ambiente de multi-agente cooperativo. E multi-agente competitivo é um jogo. Certo? Então, se eu tenho um agente de xadrez, tenho um agente A e agente B, a execução da jogada do agente B vai minimizar o desempenho do agente A, assim como o agente A vai minimizar também o desempenho do agente B. Certo? Então é multi-agente, mais de um agente competitivo.
ok? Então esses são os três tipos de agente com relação ao aspecto de agente único versus multi-agente. Bom, aí tem algumas descrições de ambientes, dado um ambiente da tarefa, pela definição, o que é que eles são. Por exemplo, jogo de palavras cruzadas, completamente observável, é completamente determinístico, episódico ou sequencial é sequencial, certo? É estático. Sequencial por quê? Porque eu acabei de botar uma palavra lá que essa palavra dá uma dica para uma próxima jogada, certo? Uma próxima preenchimento lá de palavras. Estático dinâmico. É estático, é discreto e é um agente único, certo? Motorista de táxi é observável? Não, é parcialmente observável. É determinístico? Não, é estocástico, certo? Pode acontecer algum imprevisto que faça com que o desempenho do movimento do taxista não leve ao estado desejável. É episódico ou sequencial? É sequencial. Se eu estou fazendo uma ultrapassagem, a sequência de movimentos que eu fiz, ela tem que ser levada em consideração para a decisão do próximo do próximo movimento, ok? Então, episódico é sequencial, estático ou dinâmico é dinâmico, né? Ou seja, o mundo muda enquanto eu estou pensando qual decisão eu vou tomar. É discreto ou contínuo? É contínuo, as configurações, as arrumações de mundo, certo? São infinitas. Agente único ou multi-agente é multi-agente, né? É mais fácil pensar nesse problema como um problema multi-agente do que um problema de agente único, ok? Então aqui tem um monte de exemplozinhos para vocês pensarem, tipos de ambientes. Bom, agora a gente vai pensar em como é que a gente vai desenvolver o agente. Tem alguns formatos de agente com base na sofisticação desse programa. Então, com base vamos dizer que a gente está desenvolvendo um cara que é uma árvore de decisão. Então, com base na sofisticação dessa árvore de decisão, eu vou definir entre reativos simples e outros casos, outras estruturas. Então, vamos para o exemplo do motorista de táxi. A gente está criando o programa de agente, a função de agente. Então, o agente reativo simples, o que acontece? Ele está aqui, isso aqui é o programa de agente, ele recebe informações através de sensores. Então, com base nessas informações, ele vai executar uma ação, certo? Ele vai executar uma ação com base nas regras de condições e ações que ele tem lá. Então, puxei para a esquerda e vi que não vinha carro na direção contrária. O que é que a regra diz? Olha, se você puxou para a esquerda e não vem carro, você vai continuar acelerando para fazer a ultrapassagem. Então, é isso que ele vai fazer. Perfeito? É isso que o motorista de táxi vai fazer nesse caso. Então, o que é que ele faz? Ele só consegue observar o mundo e tem um conjunto de regras que vai dizer qual é a próxima ação que ele vai executar. Isso é simplesmente um agente reativo. Bom, agente reativo baseado em modelos de mundo. É o mesmo caso anterior. Ele tem os sensores que vai mostrar como é que o mundo está naquele momento. Só que ele vai fazer uma simulação de como é que o mundo vai ficar se ele executar determinada... Desculpa, não é que ele se executar. É como é que o mundo vai evoluir. Ele olha para o mundo, certo? O mundo está dessa forma, como é que ele vai evoluir? Ele vai fazer uma simulação disso aí. Um exemplo, eu tenho um cara que é um motorista de táxi, ele puxou para a esquerda e tinha um carro que estava vindo na direção contrária, mas ele conseguiria ultrapassar mesmo com esse carro na direção contrária, porque estava muito distante. Então ele faz uma simulação da evolução do mundo. A simulação da evolução do mundo mostra que esse carro vai estar mais perto, mas mesmo assim muito distante ainda, certo? Então, com base nessa simulação, ele vai decidir qual seria a próxima ação. Ou ele aborta a ultrapassagem, ou ele continua a ultrapassagem. Ok? E aí ele vai ter o mesmo conjunto de regras, condições e ações para executar. Aí já é um pouquinho mais sofisticado que o reativo simples. Ele já fez uma projeção do mundo. Bom, agente baseado em objetivos.
Nesse caso, vê que é uma coisa incremental. Ele vai ser o mesmo agente reativo baseado em modelos. Ele vai ter o modelo de mundo, como é que o mundo evolui, certo? Mas ele vai perguntar, opa, como é que o mundo vai evoluir se eu executar a ação A ou a ação B? Então, eu vou estar conseguindo fazer o meu objetivo se eu executar a ação A ou a ação B? Então, imagina que eu estou no entroncamento. Então, cheguei nesse entroncamento e quero decidir, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se eu vou para a esquerda, eu paro numa rua sem saída. E aí eu digo, olha, se eu for para a esquerda, acontece o quê? Eu vou conseguir chegar no meu destino? Não. Se eu for para a direita, eu consigo chegar no meu destino? Vou. Então, eu sigo a direção da direita. Certo? Então, baseado em objetivo, pergunta, se eu executar tal ação, que é ir para a direita ou para a esquerda, eu vou chegar no meu objetivo? Se eu for chegar para o objetivo, em uma dessas ações eu escolho a ação que me deixa no meu objetivo. Certo? Continua mandando no meu objetivo. Perfeito? Então, esse é um agente baseado em objetivos. Ele consegue prever se a ação A ou a ação B vai levar ele para o objetivo ou não. Bom, aí eu costumo dizer que o agente baseado em objetivos, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas quando a gente pergunta uma rota para o Waze dá uma única rota a gente. Essa única rota é a rota que vai levar a gente para o destino da gente com menor tempo, com maior segurança, sei lá, certo? Os critérios do Waze. Mas se a gente usa o Google Maps dá mais de uma opção, certo? Ele dá várias opções e essas opções ele escolhe a que resolve o problema no menor tempo, certo? Que deixa a gente no destino da gente com o menor tempo. Só que ele dá várias opções. E talvez para a gente, né, o ser humano que está tentando ir para o destino, seja mais interessante pegar um caminho mais distante, que demore mais, mas isso vai fazer com que a gente veja uma paisagem mais bonita. Então, nesse caso, é um agente baseado em utilidade, certo? Uma função de utilidade mapeia um estado ou sequência de estados a um número real que descreve o grau de felicidade associado, certo? Nesse caso, ele vai dar várias opções e ele vai dar os scores associados a cada uma dessas opções. E aí, o usuário decide o que é que ele quer fazer, certo? Então, nesse caso aí, ele, diferente do agente baseado em objetivos, nesse caso, ele vai dar várias opções. O baseado em objetivos não, ele simplesmente dá uma opção e morreu, certo? Essa opção vai chegar no destino? Vai, certo? Mas o baseado em utilidade, ele bota lá na mesa várias opções para você escolher qual é a melhor, certo? Agente baseado em agente com aprendizagem, na verdade, certo? No agente baseado com aprendizagem, veja que aqui o programa de agente ele tem uma subpartezinha que é onde está a inteligência dele, certo? Que aqui no caso é a utilidade, aqui no caso são objetivos, aqui no caso regras, condição e ação, certo? Aqui não, aqui a gente está fazendo um programa que ele está aprendendo. Então, tem os sensores, onde ele vai perceber o mundo, certo? Tem um crítico, esse crítico vai ser o quê? Vai ser um cara que vai estar recebendo estímulos de fora, certo? Para dizer, opa, ó, você fez isso aqui, isso não é legal, aprenda, certo? Aí ele vai executar um estímulo que vai fazer com que o agente aprenda ou não. Eu gosto de usar como exemplo isso aí um cachorro, certo? Vamos lá. O cachorro fez o quê? O cachorro fez xixi na sala e aí ele olha para a cara do dono, certo? Olhou para a cara do dono e o dono não está feliz, certo? Não está feliz, ou senão o dono deu um tapa no cachorro, certo? Aí ele disse assim, olha, não é para fazer mais isso. O cachorro não entende por que ele fez isso, certo? Mas ele aprendeu, ele vai aprendendo aqui. Certo? Eu não sei porque o que foi que eu fiz de errado, mas eu estou associando que toda vez que eu vejo xixi na sala, que fui eu que fiz, eu vou aprender aqui, certo? Porque o crítico vai me dar um tapa, ok? Então eu faço o elemento de desempenho. Eu fiquei feliz com isso? Não, não fiquei feliz.
Aí eu vou e aprendo um pouquinho com isso. Perfeito? Então, nesse caso, a gente tem um programa um pouco mais sofisticado. Ele se adapta, ele aprende com o tempo. Então, ele tem um elemento de aprendizado, que é o responsável pela execução de aperfeiçoamento, está aqui, esse cara, certo? Tem um elemento de desempenho, certo? Que vai me dizer o quão feliz eu vou estar com aquela ação, certo? E no caso também tem um gerador de problemas. Vamos para outro exemplo aqui para explicar o que seria o gerador de problemas para vocês. Imagina que a gente está fazendo a rota da casa da gente até a rural, certo? Até a universidade. Nesse caso, o Waze sempre dá o mesmo caminho. Sempre dá aquele mesmo caminho e a gente é feliz com aquele caminho, certo? Mas só que imagina que a prefeitura abriu uma rota nova. Se a prefeitura abriu essa rota nova, essa rota pode ser mais longa ou pode ser mais curta. Pode ser boa ou pode ser ruim para a gente, certo? Então, se o elemento de aprendizagem, se o agente com aprendizagem ele conta com um gerador de problemas, esse gerador de problemas é simplesmente um cara que vai ficar responsável por investigar novas rotas aleatórias que podem ser boas ou ruins. Mas se a gente ficar viciado em uma única rota, pode ser que a gente perca rotas boas que porventura venham aparecer no futuro. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem novidade. Certo? A gente sempre executa aquela mesma sequência de ações. Certo? E por isso a gente perde a oportunidade de conhecer algo melhor. Então o gerador de problema faz o quê? Fica vasculhando outras possibilidades que podem ser boas ou ruins. Ok? Então, esse é um agente com aprendizagem. Bom, pessoal, assim a gente acaba o capítulo 2 do livro do Russell, certo? E a primeira semana.